O tema da mensagem de hoje é: até que Ele venha, vamos juntos procurar compreender a vontade de Deus. Então, pense assim: até que Jesus Cristo volte, vamos juntos procurar compreender a vontade de Deus. Mais uma vez eu quero orar, para que o Espírito Santo nos leve a compreender a mensagem e colocar em prática a mensagem de Deus. Pai, nós te agradecemos, porque agora vamos ouvir a Tua palavra, vamos discorrer nesse assunto, Deus, que ele possa alcançar a nossa mente e o nosso coração, e, ó Pai, que possamos estar disposto a ouvir a Sua voz nessa noite. Como cantamos, nos leve onde nós possamos ouvir a Sua voz, que possamos ouvir, mas também possamos aplicar a Sua vontade, ó Deus. Abençoe essa igreja, abençoe a todos que estão nos visitando nessa noite e aqueles que estão em casa acompanhando esse culto. Nós pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém? Tema da mensagem: até que Ele venha, vamos juntos procurar compreender a vontade de Deus. Tem um primeiro texto que eu coloquei de manhã, que está em João, capítulo 6, versículo 38, que diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Então Jesus Cristo, Ele viveu, Ele morreu, mas ressuscitou, fazendo a vontade do Pai. E se estamos aqui nessa noite, é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Até foi compartilhado de manhã que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus? Já parou para pensar? E falando de vontade, eu só não vou repetir o que foi falado pela manhã, porque ficou gravado ali a mensagem, se você quiser também ouvi-la na íntegra. Mas nós vivemos sob a influência de 4 vontades neste mundo. 4 vontades. A primeira delas é a minha vontade, a sua vontade. A segunda delas é a vontade do nosso próximo. Então, eu tenho a minha vontade, a minha esposa tem a vontade dela, muitas vezes não é a mesma que a minha. Se você está aqui, foi porque você teve vontade de estar aqui. Mas tem a vontade do seu próximo. Tem também a terceira vontade, que é a vontade do diabo. E a vontade do diabo é levar o máximo de pessoas para o inferno. Essa é a verdade. Ele arma ciladas, ele faz de tudo, ele fica rugindo como um leão, procurando aquele que ele possa tragar. Essa é a vontade dele. Mas existe uma vontade maior, que é a vontade de quem? Do nosso Deus. 4 vontades regem esse mundo. Em qual delas nós estamos inseridos? Em qual delas Jesus Cristo ficou firmado? Na vontade de Deus. Então nós somos resultado das nossas vontades. Somos resultado também das nossas escolhas que fazemos. E quando nós pensamos naquilo que nos acontece, muitas vezes nós falamos também que o que aconteceu foi da vontade de Deus. Será que tudo, próximo slide, será que tudo que nos acontece é da vontade de Deus? Você já parou para pensar? Costumeiramente você fala: olha, aconteceu um acidente, mas foi da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que alguém seja assaltado. Não é da vontade de Deus que um pai de família fique desempregado, passando necessidade. Não é da vontade de Deus que alguém fique doente, enfermo. Não é da vontade de Deus que haja intrigas entre nós. Não é da vontade de Deus que aconteça acidentes ou tragédias como lá na Turquia e na Síria. Ou os furacões ou as enchentes que acontecem no Brasil. Não é da vontade de Deus. Porque se nós falarmos que tudo isso é da vontade de Deus, nós vamos falar: Deus é mau. Deus deseja o mal. Mas nós vemos lá em Jeremias capítulo 29, inclusive está na projeção, 29:11, diz assim: eu sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então Deus tem um pensamento de paz e não de mal para cada um de nós. Então nem tudo que nos acontece é da vontade de Deus. E hoje pela manhã eu discorri sobre a vontade diretiva de Deus. Nós vivemos de Deus
segundo a teologia e a grande verdade, nós vivemos duas vontades de Deus. A vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. Falamos hoje pela manhã sobre a vontade diretiva. Não vamos discorrer sobre tudo que foi falado, mas nós cremos na vontade diretiva de Deus porque é a vontade universal para todo ser humano. E nós falamos de manhã que a vontade de Deus é que nenhum ser humano se perca. Amém? Mas que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Em Timóteo diz, 1 Timóteo 2,4 diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. E 2 Pedro 3,9, nós lemos, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. E quando fala que ele é longânimo, ele é paciencioso. Então ele olha para nós, nós fazemos muitas situações, muitos pecados, muitos erros, ele olha para nós e fala, eu sou longânimo com você. Eu estou te dando mais uma chance. Porque minha vontade é que você seja salvo. Às vezes a pessoa é livre de um acidente ou comete um assalto e depois sai livre. Deus está dando oportunidade para que ele venha a se arrepender e chegue ao conhecimento da verdade. Hoje eu falei pela manhã que o pastor Antônio Gentil da Costa Lopes, que foi pastor aqui em 85, que nos batizou, ele chegou uma vez no culto bem esbaforido aqui, correndo, falou, irmãos, eu fui assaltado. Mas graças a Deus, porque eu fui assaltado, eu não era o assaltante. Ou seja, ele deu graças a Deus porque ele não era o assaltante, mas sim o assaltado. Então nós devemos dar graças a Deus em alguns momentos da nossa vida, mas a Bíblia fala que devemos em tudo dar graças, mas nem por tudo dar graças. Então nós sabemos que a vontade diretiva de Deus é essa. E a vontade de Deus também diz lá em Tessalonicenses 4:3, que nós vivamos em santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. É da vontade de Deus que busquemos sempre fazer o bem. 1 Pedro 2:11-15. É da vontade de Deus que em tudo demos graças. 1 Tessalonicenses 5:18. É da vontade de Deus que não nos moldemos a este mundo. Romanos 12:1-2. É da vontade de Deus que andemos como sábios, usando bem todo o tempo que Ele nos concedeu. E eu concluí essa mensagem hoje pela manhã, falando sobre a vontade diretiva de Deus, e até coloquei a projeção, pode colocar para nós lá, a próxima slide. No dia do juízo final, preste atenção nessa frase, não é minha, mas no dia do juízo final só existirá 2 grupos de pessoas. Até o Sérgio leu hoje pela manhã, né, Sérgio? Só existirá 2 grupos de pessoas, conforme ele. Aqueles que dirão a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus dirá, seja feita a sua vontade. Por quê? Porque as pessoas não escolheram receber a Cristo como Salvador. Foi feita a vontade, nós temos, como eu falei, somos regidos por 4 vontades, a minha, a sua, o do diabo e a de Deus. E muitos não querem fazer essa vontade de Deus, que é diretiva, ser salvo. E quando chegar naquele dia, Deus vai falar, seja feita a sua vontade, já que você não quis me receber em vida, agora não tem mais oportunidade. E a Bíblia fala que aqueles que recebem a Cristo, nova criatura é. Temos um novo nascimento em Cristo. Sobre nós, diz a Bíblia, não tem o poder a segunda morte. Morremos uma vez só. Depois temos a vida eterna. Em Apocalipse 20 diz que sobre nós não terá mais o poder da segunda morte. Mas para aqueles que não estão com Cristo, para aqueles que rejeitaram Cristo em vida, sofrerão a segunda morte. E a morte, conforme diz Apocalipse, é o lago de fogo. Esta é a segunda morte, Apocalipse capítulo 20. Então a oportunidade de reconhecer a Cristo como Salvador é agora, é aqui, é em vida. E se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Essa é a vontade diretiva de Deus. Agora, próximo slide, eu peço aos irmãos que coloquem para nós.
E quanto à vontade permissiva de Deus? O que significa a vontade permissiva de Deus? O próprio nome já diz. Deus permite. Existe a vontade diretiva e a vontade permissiva. Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas, incluindo os sofrimentos, com a finalidade de nos mostrar que Ele deve estar sempre no controle. Pense assim, Deus permite que aconteçam algumas situações difíceis. Existe uma frase que até quando eu olhei para essa imagem, eu coloquei ali, nenhuma folha cai se Deus não permitir. Você consegue encontrar na Bíblia esse texto? Não é um texto bíblico, mas é algo que nós usamos para dizer que Deus está no controle de tudo. Estava pesquisando sobre essa frase, na verdade, ele consta no Alcorão. Lá na sexta surata, versículo 59, Maomé descreve: Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha sem que Ele disso tenha ciência. Falando acerca do nosso Deus. Eles falam do Alá. E o nosso Deus sabe, Ele está no controle de tudo. Nós pensamos e nós usamos essa forma para falar. Então, os sofrimentos, irmãos, sejam eles quais forem, que passemos, Deus permite. Muitos sofrimentos são frutos das nossas escolhas. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, se você quiser abrir a sua Bíblia, Gálatas 6, versículo 7, diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, e muitas vezes nós tomamos decisões, fazemos algo que não está dentro da vontade diretiva de Deus. E por isso nós colhemos as consequências das nossas escolhas. Então muitas vezes Deus permitirá os sofrimentos para nos mostrar um propósito maior. Essa é a vontade permissiva de Deus. Amém? Você crê que Deus permite que aconteçam certas coisas que você não gostaria que acontecesse? Acredite nisso ou não? Hoje pela manhã o Augusto mandou mensagem: pastor, eu machuquei o meu dedo do pé. Foi da vontade de Deus? Permissiva foi. Mas não foi da vontade de Deus que você ficasse com o pé machucado. Semana o irmão Walter bateram no carro dele. Deus permite que certas coisas aconteçam, mas quando acontece algo nesse sentido, nós temos que procurar entender o propósito maior que Deus quer nos revelar. Pense assim, talvez você esteja aqui passando por uma enfermidade, ou por um desemprego, ou por uma situação difícil. Pense no propósito. Se você está andando segundo a vontade de Deus, conforme eu falei na mensagem, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Quando estamos intimamente ligados com Deus, passamos por algumas dificuldades, mas nós vamos sempre encontrar uma resposta, um propósito maior naquilo que nos acontece. Olha comigo o que diz 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ver se nós encontramos aqui a vontade permissiva de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Você tem passado por tribulação? Alguém já passou por alguma tribulação aqui? Ou está no meio de uma tribulação? Deus permite. Mas qual que é o propósito dele quando nós passamos por uma tribulação? O que diz o versículo 4? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Irmãos, que mensagem maravilhosa essa de 1 Coríntios. Eu tenho certeza aqui que muitos já passaram por uma perda de um ente querido, ou por um relacionamento quebrado, ou por uma enfermidade muito séria, mas quando buscou a Deus, naquela tribulação, naquela tempestade, Deus confortou.
Deus consolou. E quando você foi consolado, chegou alguém para você falar, eu estou passando por uma dificuldade. Aí ele compartilha com você a dificuldade, e você fala, eu passei por isso também. E como é que você saiu inteiro? Porque Deus me confortou. Não é isso que diz o versículo? Vou ler novamente. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, o propósito maior é nos confortar, para que possamos confortar alguém. Então, não pense que o que acontece com você é exclusivamente uma situação com você. Aconteceu contigo, busque a direção de Deus, busque o conforto de Deus, e Deus não vai fazer com que o anjo desça do céu e chegue do teu lado naquela visão batendo as asas. Não. Ele vai usar pessoas para que possam dizer, olha, eu fui um mensageiro de Deus. A minha nora teve agora o nosso terceiro neto, na verdade o primeiro filho dela, mas é o nosso terceiro neto, e ela estava muito angustiada no momento do parto, no momento de nascer o nosso terceiro neto, Samuel. Mas ela foi para o hospital, para a maternidade, muito ansiosa. Aí uma mulher do nada apareceu para ela e deixou um papelzinho escrito num guardanapo, uma frase escrita. Ela falou para mim, para minha esposa, para a Anitta, olha, aquilo lá me confortou, foi Deus falando. E aquele texto dizia, não se preocupe, eu estou olhando para você. Aquilo encheu os olhos dela de lágrimas, agora eu estou mais segura. Então, às vezes, Deus vai te usar para falar algo para alguém. Você passou por uma dificuldade, Deus vai te usar. Ore para que Deus te use essa semana. Naquela tribulação que você está hoje passando, Deus vai te confortar, para que você possa confortar alguém também. Amém? Quantos querem ser usados por Deus essa semana? Amém. Deus vai te usar, para a honra e glória dEle. Nós cremos na vontade permissiva de Deus. E caminhando aqui, o apóstolo Paulo, diante da sua enfermidade que ele passou, vamos ver o que Deus disse para ele, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 7, 8 e 9. Para que não me ensoberbecesse, ou orgulhasse, ou ficasse vaidoso, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual foi o propósito maior nesse sofrimento do apóstolo Paulo? Ele ficou enfermo e pediu 3 vezes para que Deus curasse. Mas Deus chegou para ele, a minha graça te basta, Paulo. E muitas vezes Deus permite que venha sobre nós uma enfermidade, uma situação difícil, para que a gente não se orgulhe, não fique lá ensoberbecido. E Paulo viveu a vida inteira com aquela enfermidade, o texto não fala que ele foi curado. Mas a graça de Cristo é que nos basta, amém, irmãos? Você pode pensar, eu preciso de uma cura física para adorar a Deus. Não, você precisa da graça de Deus. Eu preciso de um emprego, preciso estar bem na conta corrente. Não, você precisa da graça de Deus, porque a graça de Deus é que nos levará para o céu. Ninguém vai para o céu com os bens que tem aqui na terra. E a nossa saúde será restabelecida em 100%, ou seja, teremos corpos glorificados, transformados, por honra e glória de Deus. Então é a vontade permissiva de Deus. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ver também aqui a vontade permissiva de Deus, reinando sobre o povo que andou durante 40 anos pelo deserto. Deuteronômio capítulo 8. Versículos 2 a 4, diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar,
para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Nem só de pão viverá o homem. Esse texto nós podemos encontrar aqui que Deus permitiu que eles ficassem humilhados, passassem fome, mas em todo momento Deus sustentou. Amém? Deus sustentou. E olha, aqui está um guarda-roupa que nós gostaríamos de ter, né? Uma sandália, uma roupa que não envelhecesse por 40 anos. Aqui diz o texto, por 40 anos não envelheceu. Usaram durante 40 anos as sandálias, as roupas. Alguém tem um guarda-roupa de 40 anos aí ou não? Mais ou menos. Mas é verdade, porque Deus ele permite que certas situações aconteçam conosco, mas Ele jamais vai deixar de nos sustentar. Pense assim, ele provou o povo para ver o que estava no coração. E quando você compreende, lembra que eu falei que a vontade permissiva de Deus sempre tem algo, um propósito maior? E quando aqueles compreenderam isso, eles chegaram a passar o Rio Jordão e chegar lá na Terra Prometida. Poucos chegaram. Daquela geração, muitos ficaram no deserto. Muitos morreram porque murmuraram contra Deus. Então, a vontade permissiva de Deus. Olha o que diz o Salmo 119, verso 67. Salmo 119, 67. Se os irmãos puderem colocar na projeção também, ou você pode acompanhar na sua Bíblia. Salmo 119, 67 diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua lei. Então Deus permite certas aflições em nossa vida, porque a gente muitas vezes anda errado. Mas depois de entender que Deus tem um propósito maior, eu volto a guardar a lei do Senhor. E mais à frente um pouquinho no versículo 71, olha só o que o salmista fala: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Essa é a grande verdade. Muitas vezes Deus permite que nós sejamos afligidos para que a gente possa conhecer, para que a gente possa aplicar os estatutos, os mandamentos dele. Para quem é pai aqui, se seu filho erra, se seu filho comete um desatino, algum pecado, uma arte, você não vai passar a mão na cabeça dele, você vai disciplinar. Para que ele possa compreender qual é a regra do seu lar também. Porque se você não disciplinar o seu filho, ele vai crescer achando que tudo é perfeito, que não há disciplina nesse mundo. Se você não educar o seu filho, lá fora o mundo vai educar de forma errada. Então nós entendemos dessa verdade de Deus. Existe uma frase que eu peço aos irmãos que coloquem ali na projeção, de Charles Stanley, do livro A Arte de Superar Problemas. E a grande verdade: Deus odeia tanto o orgulho que está disposto a permitir que a adversidade entre na vida dos seus filhos, de modo a arrancá-lo de lá. Então, às vezes, a pessoa está desse jeito aqui, ó, não quer largar o orgulho, mas está quase caindo, e alguém querendo ajudar, e o orgulho está ali e não quer deixar. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Busque liberar, deixar todo o orgulho, andar em humildade, fazendo a vontade de Deus. E Deus muitas vezes permite que certas adversidades entrem na vida de uma pessoa orgulhosa. Mas muitas pessoas estão cegas, não conseguem ver essa verdade de Deus. O orgulhoso não vai entrar no reino dos céus. O que as bem-aventuranças falam? Bem-aventurados os humildes de espírito. É isso que diz? Ou os orgulhosos? Não. Orgulhoso nenhum entrará no céu. E você conhece alguém orgulhoso? Não vai olhar para o lado, não. Muitas pessoas são orgulhosas. Até dentro da igreja de Cristo, pessoas são orgulhosas. É como diz lá o Stanley, falando que até no próprio povo de Deus. Provérbios 8:13 diz: temer ao Senhor é odiar o mal.
Odeio o orgulho, diz Provérbios 8:13, e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, a vontade permissiva de Deus, ela acontece para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender qual o propósito maior que Ele tem a nos ensinar. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, enfermo, ele demorou 4 dias para visitar a família. E quando ele recebeu a notícia, lá em João capítulo 11, versículo 4, ele diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Qual foi o propósito maior da enfermidade do Lázaro? O versículo diz, né? A fim de que o Filho de Deus fosse glorificado. E essa enfermidade não é para a morte. Esse texto de João 11:4 foi um dos textos que nós recebemos quando meu filho estava na UTI do Hospital Evangélico entre a vida e a morte, em 2013, antes de ter a perna amputada. E esse versículo, nós fomos sustentados por ele. E alguém chegou para nós e entregou um papelzinho para a Anitta, desse versículo. Essa enfermidade do André não é para a morte, é para que Deus seja glorificado. E como ele foi glorificado? Meu filho hoje está na obra de Deus, fazendo a obra de Deus com a família dele, glorificando a Deus. E a família está unida para a honra e glória de Deus. Então, em tudo, nós devemos ver a mão de Deus, a mão de Deus. Permitiu a enfermidade do meu filho, que ele sofresse aquele acidente de moto, permitiu que ele tivesse a perna amputada, mas ele está servindo muito mais a Deus do que antes. Ele fala às vezes para mim: eu faço com uma perna só, que muitos não fazem com 2. Agora ele está no Rio de Janeiro e foi de carro para o Rio de Janeiro, dirigindo, com uma perna só. O carro é automático, né? Não é de marcha. Não tem nem como. Mas está lá, servindo a Deus, fazendo o trabalho de Deus, para glorificar o nome de Deus. Qual dificuldade você tem? Que você pensa que é o fim do mundo? Não é. Se você está em Cristo, tudo é para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos? O amém assim seja. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. Quando José do Egito, próximo slide, quando José do Egito, lá em Gênesis, foi odiado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi dado como morto, depois foi preso injustamente, depois de passar por todo aquele sofrimento, o que ele fez para com seus irmãos? Ele praguejou, ele se vingou? Olha comigo o que diz Gênesis 45. Ele viu ali as 2 vontades de Deus reinando na vida dele. Gênesis 45, versículo 4 a 8. Nós lemos assim, Gênesis 45, 4 a 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. É o que diz o texto, versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, diz o versículo 8, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, e me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Será que em todo momento da prisão, dos momentos de confronto, José conseguia ver a vontade de Deus naquele momento? Não. Mas quando ele começou a ver a luz, quando ele começou a ter as revelações de Deus, ele falava: Deus está fazendo
me usando. E tudo que José fazia, ele prosperava na prisão. Tanto é que foi colocado, conforme diz aqui, governador. Olha mais à frente um pouquinho, lá em Gênesis 50, versículo 20, o que ele fala para os seus irmãos? Vós, na verdade, intentaste um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. A pergunta que eu faço nesses dois textos, qual vontade de Deus estava reinando sobre José? A vontade diretiva ou a vontade permissiva? Qual a vontade? Alguém pode falar aí ou não? Oi? A diretiva? A permissiva? Eu diria que as duas. Porque a vontade diretiva fez com que ele salvasse muita gente. E a vontade permissiva, ele passou por toda aquela tribulação. José é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele tipifica Cristo. Foi injustamente, sofreu, padeceu, mas salvou muitas vidas. Cristo não fez isso? Duas vontades reinaram na vida de José. A diretiva, para salvar, e a permissiva, para sofrer. Cristo sofreu, mas salvou. Então nós sabemos que tudo isso está dentro da vontade. Quando Cristo, antes de ser crucificado, clamou a Deus, lá em Marcos 14, versículo 36, Abba, Pai, a próxima projeção, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas sim o que tu queres. Qual vontade de Deus estava operando neste momento? As duas. As duas. Porque Deus traçou um plano diretivo e permissivo para a nossa salvação. Foi necessário que nosso Jesus, o Filho de Deus, sofresse para que nós recebêssemos a salvação. Lá em Isaías 53 diz, pelas suas feridas fostes sarados. Deus o fez o enfermar. Ele sofreu para que nós pudéssemos ter a salvação. Então nós temos que nos gloriar na cruz de Cristo, porque foi através da cruz que nós recebemos a redenção. Então as duas vontades de Deus estavam permeando ali na morte de Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nós também podemos ler, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então Jesus Cristo, Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. E o que estava proposto para Ele? A alegria. Ele suportou a cruz. Então qual afronta você tem suportado dentro da vontade permissiva de Deus? Você consegue suportar uma afronta? Sem revidar? Sem falar mal, sem abandonar um relacionamento, ou sem abandonar uma igreja. Um dos maiores problemas hoje nas igrejas é você exortar um membro que está rebelde. Você acaba perdendo a pessoa, muitas vezes, a família. Mas nós não fazemos vistas grossas aqui não, irmãos. A gente repreende. Na história dessa igreja, eu já repreendi algumas pessoas. Eu não fiquei preocupado com o dízimo que a pessoa tinha, ou com o status que a pessoa tinha, mas eu falei. Vontade permissiva de Deus. Como eu estava dentro da vontade diretiva de Deus, que é falar a verdade, eu falei. Muitas pessoas abandonaram o barco, mas era a vontade permissiva de Deus, para que nós pudéssemos ter isso que temos hoje. Essa restauração do templo foi porque Deus permitiu. Deus restaurou a igreja. Para quem não conhece, essa igreja foi restaurada em 6 meses, 48 anos de existência. Em 6 meses, 2019, 2018 para 2019. Dezembro de 2018, começamos a reforma. Em junho, nós concluímos a reforma desse templo. Só sobrou do antigo templo aqueles 2 bancos que o Robson está sentado lá e o Wilson também com a família, os 2 bancos de madeira antigos e as janelas antigas. O resto tudo novo. Deus restaurou
o templo. Ele restaurou o templo fisicamente e espiritualmente também. Hoje nós temos mais pessoas servindo na obra de Deus do que antigamente. Então, aí a gente perguntou, mas por que Deus? Por que isso? Aí nós entendemos o porquê. Porque Deus estava querendo limpar, purificar o seu povo. E aqueles que entenderam que a vontade de Deus estava se cumprindo, permaneceram firmes. É isso que nós devemos buscar, é andar de forma íntima com Deus para poder compreender qual é a vontade de Deus. Obrigado, Samantha. Essa é a vontade de Deus. Então, irmãos, eu até coloquei essa frase ali. Quando estamos em comunhão constante com Deus e sensíveis à sua voz, através da oração e da meditação diária na sua palavra, nós podemos compreender a vontade de Deus. Podemos entender a diferença entre vontade diretiva e vontade permissiva. Podemos compreender também que muitas coisas que nos acontecem são frutos das nossas escolhas erradas. Você tem o direito de escolher. Faça a escolha com sabedoria, para que depois você não possa colher consequência de uma escolha, da má escolha. Você tem a vontade, você tem o livre-arbítrio. A boa notícia é que, independentemente da circunstância que estivermos vivendo, Deus promete nos ajudar. Lá em Lucas capítulo 21, 18 e 19, diz: contudo, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, a vossa vida. Então Deus, Ele está no controle de tudo. Em Jeremias 29, 11, nós lemos hoje de manhã esse texto. Eu sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar uma esperança, um futuro e uma esperança. Pergunta que eu faço: como você está nessa noite? Você está vivendo a vontade diretiva de Deus? Ou a vontade permissiva de Deus? Ou colhendo o fruto das suas ações? Ou a sua própria vontade? Ou a vontade do inimigo? Temos escolhas. Nós temos o livre-arbítrio para escolher qual vontade nós vamos seguir. E conforme nós lemos no início da mensagem, Jesus Cristo veio para fazer a vontade do Pai. E dentro de tudo aquilo que nos acontece, nós podemos encontrar essa vontade de Deus. Podemos também entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Eu coloquei uma frase para concluir a mensagem, enquanto a equipe de louvor vem. Essa frase é algo que eu levo para mim, na minha vida cristã. Depois que eu vi essa frase, eu nunca mais tirei ela da mente. Não pergunte para Deus. Pode passar, fazendo favor, mais um slide. Não pergunte por quê, mas sim para quê. Qual o propósito maior de Deus em tudo isso que me acontece? Às vezes você pergunta: por que Deus? Por que Deus? Por que isso comigo? Por que com a minha família? Não poderia ser outro? É você. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Aí quando passa por uma situação, a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Porque ninguém passa de uma fase para outra se não for provado. A aprovação vem para nos aprovar. Deus, Ele nos prova, como provou o povo no deserto. O diabo tenta para nos derrubar. Essa é a vontade dele. Mas a vontade de Deus é que Ele nos coloque cada vez mais puros diante dEle, mais santos diante dEle. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Se você está aqui nessa noite, pensando numa situação que te aconteceu, que está roubando a sua paz, te deixando triste, magoado, machucado, porque alguém te traiu, alguém falou mal de você, ou alguém não supriu as suas expectativas, Deus é maior.
que os nossos problemas. Deus é maior. Deus está no controle de tudo. Creia nessa verdade. Nós somos exemplos da verdade de Deus. Nós poderíamos ter desistido há muito tempo de estar aqui. Mas Deus falou, você tem um chamado. Um chamado. Eu louvo a Deus pela minha pequena aqui. Se não fosse por ela, talvez eu já teria. Ela tem sido o meu apoio. Conforme foi dito, ela que me ajuda quando vem aquelas perrengues. É ela que tem dado o ombro para que eu possa falar e chorar e juntos vamos batalhar, porque nós temos um chamado. Certa vez um pastor falou para mim, você está fazendo algo de errado na igreja? Está roubando, está adulterando? Não. É que não vão com a minha cara. Então, continue pregando a palavra, não se preocupe. Nem que fique 10 pessoas, continue pregando a palavra. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. E Deus, Ele tem feito a obra. Então, que Deus possa confirmar essa palavra no seu coração nessa noite. Com certeza você vai encontrar alguém lá fora que está vivendo situações que fala, poxa, por que Deus? Aí você fala para ele, coloque não por quê, mas sim para quê Deus? Deus tem um propósito na sua vida. Se você está passando por tribulação, Ele quer te trazer mais próximo de você. É quando um pastor tem uma ovelhinha lá no rebanho que está rebelde, ele quebra a perna da ovelhinha. Aí coloca aquela atadura na perna da ovelhinha, porque ela está muito rebelde. Mas sabe o que ele faz? Ele quebra a perna da ovelhinha, coloca a atadura e deixa ela largada? Não. Ele anda com a ovelha nos braços, carregando ela, sustentando ela. E quando ela está curada, ele tira a atadura e coloca a ovelhinha para caminhar. Sabe o que ela faz? Ela não sai do lado dele mais. Porque naquele momento de dor, ela foi sustentada pelo pastor. E assim, o nosso Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele que nos cuida, Ele que cuida de nós. E que Deus possa nos usar também com essa mensagem, amém?